Opa, fala, Giovanni. Já está aí em sala. Para vocês terem acesso depois. Essa aqui é a nossa primeira aula, né, formal, pessoalmente, ao vivo. Vocês estão me conhecendo pessoalmente, entre aspas, pessoalmente, né, já que a gente está numa aula online, né? Então, eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o Júlio, eu sou professor aqui do Engenharia já anterior também, para o concurso também, que costuma ser o CP100, que é o concurso de Engenharia de Materiais. Eu sou formado em materiais ali pela UENF, eu sou mestre em mecânica pela PUC-Rio, e atualmente eu estou terminando meu doutorado ali em Engenharia de Materiais também pela PUC-Rio. Então, vamos aqui já na nossa apresentação, que a gente vai falar hoje sobre aqui a recristalização e o crescimento de grãos. Deixa eu tentar ajustar isso aqui direitinho. Aqui só, né, para aproveitar o máximo do conteúdo, eu já disponibilizei esse PDF para vocês, então vocês não precisam fazer nenhuma anotação do PDF, vocês têm acesso a esse PDF e essa aula vai ficar gravada, né? Então, como a aula vai ficar gravada, se vocês tiverem, porventura, alguma dúvida depois, vocês podem pegar e tirar essa dúvida assistindo a aula de novo, ou então me perguntar aqui, então é tranquilo. Então, se for possível, vocês puderem aqui colocar um fone de ouvido, né, para vocês escutarem bem, assistir no computador, para vocês estarem mais concentrados, para vocês não se distraírem ali com o celular. E aqui a última observação, né, que não precisa anotar, vai ficar tudo gravado. E o primeiro passo aqui, cara, quando a gente está falando de recuperação, recristalização e crescimento de grão, é avaliar aqui o nosso trabalho a frio. Por quê? Né? Porque a gente faz esse tipo de tratamento exatamente porque a gente sofreu algum tipo de trabalho a frio, a recuperação, a recristalização, eles são um tipo de tratamento térmico que a gente vai realizar exatamente para a gente poder recuperar esse material de como se fosse uma forma virgem. Então, aqui, por definição, umas observações, aqui a minha deformação plástica ela vai produzir algumas alterações microestruturais e de propriedades que vão incluir aqui a mudança na forma do meu grão, ou seja, quando eu estou deformando ali, aplicando um trabalho a frio, eu vou tender ali a formar grãos menores, né? Eu vou subdividindo os meus grãos com o aumento da quantidade de discordâncias e etc. Eu vou ter um endurecimento por deformação, isso aqui já volta um pouquinho para uma aula anterior a essa, que já está disponível ali no material, que é quando a gente está falando de mecanismos de aumento de resistência, mais especificamente sobre o encruamento, né, que é um dos mecanismos de aumento de resistência, e eu vou ter aqui um aumento da densidade de discordâncias. Um processo aqui clássico, que é até um outro tópico de uma outra aula que a gente vai ter, é o nosso, a laminação, por exemplo, né? Às vezes essa laminação é feita quente, às vezes ela é feita frio, mas ele é um processo clássico ali, né? Como a gente está falando de trabalho a frio, ele vai ser necessariamente feito a frio, mas é um processo clássico de deformação que a gente vê na indústria, né? Que eu vou ter. Fala, Etienne, você levanta a mão. Professor, qual que é a diferença entre endurecimento por deformação e aumento na densidade de discordâncias? O endurecimento por deformação ele é consequência do aumento na densidade de discordâncias, ou nem sempre que houvesse aumento na densidade de discordâncias eu vou ter endurecimento do material? Isso. Normalmente, quando a gente está falando de endurecimento como matéria, endurecimento de materiais, eu não gosto muito desse tema. Na verdade, esse nome, o ideal seria aumento de resistência, mecanismos de aumento de resistência, porque do inglês ele vem hardness, esse hardness lá é aumento de resistência, mas eles traduziram para cá para endurecimento. Mas então ele é aumento de resistência. Então, quando você está aumentando ali, quando você está deformando, durante a deformação, esse processo aqui que a gente está vendo, a gente está criando novas discordâncias e a gente está multiplicando as discordâncias que a gente tem. Então, por isso que aumenta, deixa eu até botar um outro negócio aqui, por isso que aumenta aqui a minha densidade de discordância. Essa imagenzinha aqui bonitinha, eu tenho aqui um arranjo de discordâncias iniciais, aqui é uma simulação para um material aqui sem deformação e depois ele com 0,3% de deformação. E esses pontos pretos é a simulação da quantidade de discordância que eu tenho.
Então, o material sem encroamento, ele tem ali aproximadamente 10 a 6, 10 a 8 discordâncias por milímetro quadrado. Eu acho que é milímetro quadrado. Mas a ideia aqui é mais ver a ordem de grandeza que está subindo. E quando a gente encrua, eu aumento de 10 mil vezes a quantidade de discordâncias. E por que você aumenta a resistência do seu material? Você está adicionando mais discordâncias, está multiplicando discordâncias. Quando a gente vai relembrar ali a matéria, essa discordância ele vai ter uma região de compressão, uma região de tração. Essas regiões, ora, elas podem interagir de forma destrutiva, ora, elas podem interagir de forma repulsiva. Sempre que elas vão interagir de forma repulsiva, elas vão estar gerando ali uma dificuldade na mobilidade das discordâncias do meu material. E que, voltando ainda um pouquinho na teoria, quando eu tenho dificuldade em mover a discordância do meu material, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a resistência do meu material. Todos os mecanismos de aumento de resistência, não é o foco dessa aula, mas já aproveitando, eles vão ser, por princípio, eles vão ser mecanismos que, de alguma forma, eles vão estar impedindo o movimento das discordâncias do meu material, e por isso eu vou estar aumentando a resistência dele. Eu tenho um aumento de resistência para o encroamento, tenho um aumento de resistência para a solução sólida. Todos esses mecanismos, por fim, de forma geral, eles vão estar dificultando a mobilidade da discordância dentro da estrutura do meu material. E então, respondendo um pouquinho mais direto aqui, sem dar muitos rodeios, desculpe que eu faço isso um pouquinho às vezes, o aumento da densidade de discordâncias ele vai ocorrer e, por consequência, você vai ter um aumento da resistência do seu material, porque se reduziu a mobilidade. Fala, Laura. É só uma pergunta assim que eu fiquei com uma dúvida em termos da prova. Endurecimento por deformação, a banca considera a mesma coisa de encroamento? Sim. Quando São estiver falando de sinônimos, endurecimento por tranquilo. deformação e encroamento. Então, beleza. E só para lembrar, assim, no caso, se eu fizesse um trabalho a quente, eu não teria um encroamento, porque à medida que eu estou deformando o material, as discordâncias já estão se reorganizando e, portanto, eu não gero Você tem um processo, ao mesmo tempo que você está tendo a recristalização, a recuperação, depende da temperatura, obviamente, mas se você estiver na faixa de recristalização, ao mesmo tempo que você está gerando discordância, você está recuperando discordância. Esse é um processo relativamente rápido, por isso que você não gera um encroamento, ele não se acumula, né? É uma coisa dinâmica, você vai encroando, vai recuperando. Ok. Ok? Tranquilo. Beleza. Então, aqui, a gente já falou, já deu uma revisada aqui no mecanismo, a gente está vendo aqui uma placa laminada, e a gente vê aqui como fica a micrografia aqui dessa placa laminada, a gente está vendo que os grãos eles estão mais achatados aqui, exatamente devido a esse processo de laminação, e quando ocorre esse processo de laminação, eu vou ter ali uma alteração nas propriedades do meu material em termos de direções, né? Eu vou ter um material ali que, ao invés de ser isotrópico, como ele era inicialmente, ele vai ser anisotrópico, ele vai apresentar propriedades diferentes a depender de qual direção que eu estou analisando. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, se eu estou analisando aqui na minha direção de laminação, eu vou ter um aumento aqui da minha resistência máxima, né? E esse último aqui é um aumento da minha resistência de escoamento, porém a minha dutilidade ela vai reduzir. Então, muitas vezes você quer evitar esse processo, e quando a gente está falando de laminação especificamente, a gente faz uma recuperação dinâmica, recristalização, para a gente conseguir obter maiores taxas de deformação. Então, só para a gente voltar aqui que está no slide, essas propriedades e estruturas podem reverter aos estados pré-moldados por tratamento térmico apropriado. Então, eu posso retomar a minha estrutura pré-deformação com tratamento térmico apropriado. E nesse tratamento térmico aqui a gente está falando da recuperação e a recristalização, né? Normalmente ele está só a recristalização e crescimento de grãos, mas a recuperação é uma parte desse processo também. Então, vamos falar aqui primeiro da recuperação, que é a primeira parte desse processo, né? A gente primeiro vamos considerar um material que ele está com um trabalho a frio, ele está deformado, ele está com uma alta densidade de discordância. Então, quando a gente está aquecendo assim esse material, esse metal, pela primeira vez, ele vai ter uma energia térmica adicional que vai permitir que as minhas discordâncias se movam para formar uma estrutura de subgrão poligonizado. O que são essas estruturas aqui? Aqui, imagina um metal com diversas discordâncias, e essas discordâncias elas ficam emaranhadas umas nas outras, né? Eu tenho dificuldade de mover essas discordâncias umas nas outras, porém, a discordância é um defeito, e à medida que eu estou fazendo uma ativação térmica, eu estou dando algum grau de mobilidade para essas discordâncias. E a tendência delas é que, quando elas tiverem, as discordâncias, ela tem dois processos, elas podem se aniquilar ou elas podem, né, se repelir. Aí, um pouquinho ela pode se aniquilar, mas a gente vai ver que na recuperação essa parte de aniquilação é muito pequena.
porém, elas podem também por essa mobilidade, elas vão meio que formar uma escadinha entre elas. E quando elas vão se movendo e elas ficam meio que alinhadas umas nas outras, a gente forma essa estrutura aqui de poligonização. É como se as discordâncias que estavam todas zoadas ali no meio daqueles grãos, elas fossem se alinhando e formando pequenos subgrãos aqui dentro da minha estrutura que já existia. Isso a gente chama de poligonização, que é praticamente a organização dessas discordâncias formando subgrãos ali no meu material. Então, o que acontece ali, o que é importante como pontos assim específicos para a gente ver na recuperação? A minha densidade de discordância ela vai ser virtualmente inalterada, ou seja, durante esse processo não há de forma considerável uma redução da densidade da minha discordância. Eu vou ter a remoção da minha tensão residual, né? Por isso muitas vezes a gente procura fazer esse tratamento ali de alívio de tensão nessa faixa de temperatura. Eu vou ter aqui, vou restaurar a alta condutividade elétrica do metal, porque quando a gente está fazendo essa laminação, por exemplo, eu também altero a propriedade elétrica, a alta condutividade do meu material. A gente vai ver que quando a gente vai ver, não, se vocês olharem os gráficos, quando a gente, deixa eu ver se eu botei o gráfico aqui. Na verdade, eu botei o gráfico aqui. A gente vai ver aqui, nesse gráfico, por exemplo, aqui em verde, essa primeira parte do gráfico, esse gráfico é legal porque ele bota o trabalho a frio e depois o resultado da recuperação. Nessa primeira parte do trabalho a frio, a gente está vendo quando eu estou adicionando um trabalho a frio, o verde aqui, que é a minha condutividade elétrica, ela está reduzindo levemente. E aqui, já considerando aqui o meu tratamento, no recovery, que é a minha recuperação, essa minha condutividade elétrica, ela também já se recupera. Isso não é muito importante no processo, então normalmente o pessoal se preocupa mais na parte mecânica. Fala, Laura. Não tem nada não, acho que a mão ficou... Ficou em pé, perdão. Será que eu que tenho que clicar, então? É que tá com a mãozinha aqui levantada ainda. Eu tentei tirar, eu não tô conseguindo tirar essa mão. Não, tudo bem, então, qualquer coisa você comenta aí, quem sabe se tá de novo. É porque eu estava olhando aqui para outra tela e quando eu voltei estava com a mão levantada, eu pensei que estava com dúvida novamente. Mas, beleza, esse aqui é o primeiro processo, a recuperação basicamente consiste nisso. Agora, a gente vai para essa segunda etapa do gráfico aqui, né? Esse aqui é um gráfico clássico, normalmente quem já viu recuperação e recristalização já viu esse gráfico. A gente tem a recuperação, mas dá até para ver que tem umas linhazinhas cinzas aqui, que elas são exatamente referentes a essa poligonização, e depois aqui eu vou ter a minha recristalização, né? Que a minha recristalização é a formação, por definição, de um novo conjunto de grãos livres de deformação e ecoaxiais. Ecoaxiais exatamente em termos ali da minha isotropia. Eu vou ter as mesmas propriedades em todas as direções, com baixas densidades de discordância. Lembrando que eu não elimino a densidade de discordância, eu volto para um patamar ali inferior, 3 a 4 ordens de grandeza inferior do meu material encruado. Então, um ponto também importante aqui para a gente lembrar, que como essa prova agora vai ser uma prova teórica, gente, provavelmente ele não vai perguntar, eu tenho um metal e ele tem essa temperatura de cristalização, com qual faixa de temperatura vai cristalizar, ou pedir para você fazer conta. Então, ele pode pedir alguns conceitos teóricos específicos sobre esse processo. Aí, aqui, um dos conceitos, por exemplo, é esse conceito aqui de difusão de curto alcance. Oi, Giovanni. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá meio baixo. Deixa eu ver aqui se funcionou. Aumentou ou não? Vocês estão ouvindo? É porque eu estou no computador aqui, eu não estou com fone de ouvido. Realmente está meio baixo. Se você quiser digitar também, então eu posso olhar aqui. Eu digito, então. A força motriz para a formação desses grãos equiaxiais, como assim? A força motriz da recristalização é a densidade de discordância. Você está perguntando do processo ou para formar de forma equiaxial? A gente vai falar de força motriz para o processo de recristalização, é a densidade de discordância. Tanto que a gente vai ver um gráfico daqui a pouco que, quanto maior a densidade de discordância, mais fácil ocorre a minha recristalização. Pensando na densidade de discordância como defeito sendo introduzido no material, eu estou aumentando ali a quantidade de defeito. Então, o meu material
sem o defeito ali, ele seria mais estável, pensando em termodinâmica mesmo. Ah, tá. Então, a força motriz é a densidade de discordância. Quanto mais trabalha frio, mais fácil vai ocorrer sua recristalização. Deixa eu... Beleza? Beleza. Aqui, então, ainda falando um pouquinho da recristalização, agora já olhando o que está acontecendo durante a recristalização, como eu estou reduzindo ali o meu número de discordância, né? Estou reduzindo a minha densidade de discordância, eu vou reduzir a resistência do meu material e eu vou aumentar a dutilidade, né? Eu estou recuperando ali as propriedades do meu material. Etienne, está com a dúvida? Professor, deixa eu te perguntar, qual que é a relação da facilidade e dificuldade da recristalização e da recuperação com aquela propriedade que é a energia de falha de empilhamento? Por exemplo, na teoria, se me perguntassem qual material tem mais facilidade de recristalizar, um CCC ou um CFC, tem alguma relação ou não tem? Se tiver maior energia de falha de empilhamento. Eu não lembro agora, sendo bem sincero, qual dos dois tem a maior energia de falha de empilhamento. Mas o que tiver maior defeito ali, com a maior desordem, ou com a maior quantidade de discordância, em termos de discordância, né? Porque está relacionado a energia de falha de empilhamento com discordância. O que tiver maior energia de falha de empilhamento, eu acredito que vai ser por aí. Mas eu acho, cara, você não precisa nem se preocupar, que não vão te perguntar isso no Sebrasp, não. É uma prova muito mais superficial nesses termos. Esses termos de energia de falha de empilhamento, o pessoal já costuma cobrar mais para a Marinha, para essas provas que eles gostam de aprofundar um pouquinho ali na metalurgia física. Aí eu acho que ele vai te pedir bem um processo, no máximo a parte superficial. Beleza? Eu estou com uma dúvida. Beleza, obrigado. Desculpa, Laura. Perdão. É sobre as temperaturas. Eu tinha visto em alguma aula, alguma coisa assim, sobre a recuperação ser entre 30% e 50% da temperatura de fusão e a temperatura de recristalização ser 50%. Só que aí na lista hoje, até estava falando que a recristalização acontece de 30% a 50%. Então, eu fiquei um pouco confusa sobre essa faixa de temperatura. É meio que da fonte, né? Eu estava até para revisar aqui. Eu até botei aqui, deixa eu acho que se eu prosseguir aqui a gente vai ver. É porque para algumas ligas pode ser até 0,7. Aí, em geral, pensando como resposta padrão, o correto é se colocar ali entre 1/3 e 1/2, 30% a 50%. Se fosse para botar uma resposta padrão, porque é o que está ali, tipo, no Callister, nos livros textos básicos tem isso. Mas no Callister mesmo, ele fala que para algumas ligas pode chegar até 70%. Mas então é melhor adotar como padrão o 30% a 50%. E agora outra dúvida. Mas pode acontecer recristalização acima, tá? Nada vai impedir que aconteça recristalização acima disso. Se eu fizesse a 90% da temperatura de fusão, sei lá, tenho dinheiro para bancar isso, ia ser mais rápido também, não ia? Mas aí provavelmente você ia crescer seu grão também. Sim. Normalmente, quando a pessoa está fazendo recristalização, ela não quer crescer o grão, não. Porque aí ia ser muito rápido o processo. Aqui essa imagem, vamos lá, seguindo para a aula, já para tentar, já para pegar. Eu vou seguir um pouquinho, vou terminar o slide, aí depois eu abro para dúvida, que às vezes até está falando. Por exemplo, aqui a gente está falando, a recristalização é um processo cuja extensão depende tanto do tempo quanto da temperatura. Aí aqui eu trouxe essa imagem exatamente de como que está uma peça que ela foi colocada no forno a alguns tempos e algumas temperaturas. Se vocês olharem aqui a F, deixa eu ver aqui a F, ó, crescimento de grão após 10 minutos a 700 graus Celsius. Crescimento de grão após 15 minutos a 580 graus Celsius. Se eu estou levando aqui muita temperatura, eu já vou ter um crescimento do meu grão ali de uma forma, às vezes, vai depender do que você quer. Obviamente, sempre vai depender do que você quer. Mas, se você bota uma temperatura muito elevada, às vezes, até você homogeneizar a sua peça, por exemplo, você já cresceu muito grão de um lado e recristalizou do outro. Então, a ideia ali, a definição de temperatura de recristalização, que é o nosso segundo tópico aqui, ó, ela vai ser exatamente a temperatura no qual ocorre a recristalização em 1 hora. Então, pensando de forma de engenheiro, não vale a pena, às vezes, você levar muita temperatura, porque isso traria um custo muito mais alto do que você deixar naquela temperatura mais baixa, né? Não sei se você já parou para ver, principalmente o pessoal de tratamento térmico fala isso. Chega a uma elevada temperatura ali, que à medida que você aumenta 100 graus Celsius ali na temperatura de tratamento,
você meio que dobra o custo para manter essa temperatura. Então, o custo de elevação de temperatura ele não é linear, igual, por exemplo, igual o tempo. De você pular de 300 para 400 graus Celsius é um custo X, às vezes de 400 para 500 não vai ser mais um custo X, vai ser um custo 3x, porque é uma temperatura muito mais elevada. Só dando prosseguimento aqui, exatamente nessa imagem que a gente consegue ver como que está variando os meus grãos, a formação dos meus subgrãos durante a minha recristalização, de acordo com o tempo. Aqui eu tenho primeiro uma estrutura que ela tem ali 33% de CW, ali é cold work, trabalho a frio. Aí a minha letra B é o meu estágio inicial após recristalização, de recristalização após aquecimento de 3 segundos. E depois a gente vê que na letra C são 4 segundos a 500 graus. E a minha recristalização completa ela vai acontecer apenas depois de 8 segundos a 580 graus Celsius, que é esse processo aqui. Nesse processo aqui eu já tive a recristalização completa, eu já eliminei a minha densidade de discordância. Nos meus outros aqui, eu deixei minha peça mais tempo no forno, eu estou apenas crescendo o meu grão. Aí volta a sua pergunta. Pode acontecer a recristalização a essa temperatura? Sim, mas até a afirmativa, a assertiva ali da questão qual é a faixa usual de recristalização. Então, quando for a faixa usual, você vai trabalhar ali 0,3 a 0,5. Se chegar até 0,6 ali, se estiver falando que é uma liga específica, também não está errado, não. Mas se você pensar por gabarito, bota 0,3 a 0,5. E aqui nesse gráfico também é interessante essa imagem aqui, ela parece mostrar a mesma coisa, mas aqui ela está mostrando qual é o processamento que vai ocorrer depois de 1 hora de tratamento de acordo com a temperatura. Por exemplo, estou a 200 graus Celsius, depois de 1 hora no forno a 200 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai acontecer só o meu limite da recuperação, aumentei a dutilidade, reduzi um pouquinho ali a tensão do meu material. Mantive aqui a 400 graus Celsius, né? Eu estou aqui na faixa da minha temperatura de recristalização. Depois de 1 hora, eu já reduzi bastante a minha tensão e aumentei a dutilidade. E aqui eu estou a 500 graus Celsius, que é o limite aqui entre a minha recristalização e o meu crescimento de grão. Eu já tive aqui a minha tensão, a minha dutilidade recuperada totalmente e a minha tensão reduzida. Então, se eu fosse botar aqui e definir que a minha temperatura aqui de recristalização, seria algo aqui 500 ou um pouquinho abaixo de 500, porque foi a temperatura qual, após 1 hora de processo, eu tive ali a recuperação, tanto da minha tensão quanto da minha utilidade. E quando a gente vai falar aqui especificamente da temperatura de recristalização, que a gente estava discutindo com vocês, a minha temperatura de recristalização, por definição, vai ser a temperatura na qual a recristalização atinge a conclusão em 1 hora, como eu já tinha falado para vocês, e normalmente isso aqui está entre 1/3 e 1/2. Por que eu falei normalmente? Porque a recristalização aqui ela pode ocorrer mais rapidamente em metais puros. Então, para metal puro, eu posso considerar, por exemplo, 0,4 TF, e para ligas, dá para considerar até 0,7. Isso aqui é uma especificidade, até 0,7. E aqui, o aumento da minha porcentagem de trabalho a frio, ele vai aumentar também a minha taxa de recristalização. Onde eu estou observando isso? Eu estou observando isso aqui nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é importante, inclusive a última prova, eu vou trazer aqui como exercício para vocês, a última prova da Petrobras, que era a mesma banca, né? Não era a mesma formuladora da questão, mas como é a banca que costuma ditar qual é o conceito que ele quer que seja cobrado para vocês. Então, se a banca tem aquele conceito, muito provavelmente pode cair algo semelhante a isso, mas numa outra abordagem. E aqui, nesse gráfico, a gente está vendo aqui a temperatura de recristalização, a gente vai ter uma deformação crítica. O que é essa deformação crítica? Abaixo dela, você não vai conseguir induzir a recristalização, então você precisa de ter um mínimo de deformação, um mínimo de encroamento para você induzir ali a sua recristalização, e quanto maior o seu encroamento, mais fácil você reduz, menor vai ser a temperatura de recristalização e maior vai ser a indução para esse processo. Então, como que a gente pode botar aqui como esses esqueminhas para a gente lembrar na hora de responder alguma prova? Se eu estou aumentando o meu trabalho a frio, eu vou estar reduzindo a minha temperatura de recristalização. Por quê? Porque eu estou tendo uma maior força motriz para a minha temperatura de recristalização, então eu vou ter aqui uma temperatura de recristalização menor. Da mesma forma, se eu estou objetivando aqui apenas realizar a recristalização a fim de fazer um controle de granulometria do meu material, se eu estou fazendo maior deformação, se eu apliquei um maior trabalho a frio e apenas fiz a recristalização, eu fiz uma forma de controlar o meu material para que eu tirasse ele do forno antes do grão crescer. Se eu estou fazendo um maior trabalho a frio, eu vou ter um menor
eu vou botar aqui GS, Grain Size, menor tamanho de grão. Isso é importante por quê? Porque se eu estou reduzindo o tamanho de grão do meu metal, eu consigo aumentar ali a propriedade mecânica dele, mantendo a dutilidade. Então, uma das únicas formas que você consegue melhorar a propriedade mecânica de um material sem perder, porque normalmente você fala, isso aqui está aumentando a resistência, mas está perdendo utilidade. Uma das únicas formas que você tem de ganhar resistência e manter utilidade é reduzindo o tamanho de grão. Então, se você tem um metal com tamanho de grão 10, virgem, sem encruamento, ele vai ter uma resistência X. Se você consegue reduzir o tamanho de grão dele e manter ele virgem, com a mesma densidade de discordância, ele vai ter uma resistência maior e vai conseguir manter a mesma quantidade de utilidade. Então, esse é um tratamento de redução de tamanho de grão, um tratamento interessante para materiais. E isso aqui é importante a gente entender essa relação. Aqui a gente só tem uma tabelinha relacionando aqui a minha temperatura de fusão, né, minha melting temperature com a recrystallization temperature. Aqui vocês podem ficar confusos, pô, é 1/3 a 1/5, mas aqui está -4 e aqui é 327. Sempre que você for considerar esse 1/3 a 1/5, você tem que considerar em temperatura absoluta. Então, você tem que transformar tanto a sua temperatura de fusão quanto a sua temperatura de recristalização para Kelvin. Aí você botou para Kelvin a temperatura de fusão, fez a regra do 1/3 a 1/5 para você achar a faixa de qual faixa você pode trabalhar, aí depois você transforma ela para graus Celsius novamente. Né? Se olhar aqui, né, o chumbo ele está em processo eterno de recristalização, está em -4 graus Celsius, então, em temperatura ambiente, ele está recristalizando, né? Só por curiosidade. Aqui ele não colocou nenhuma, a máxima liga que tem aqui é o brass, né, que é o latão. A temperatura de fusão dele é 900 e a temperatura de recristalização é 475. Está algo ali próximo de 50% para o brass, né? Eu não parei para ver ali se a relação dos outros é a mesma, mas enfim. Vamos falar agora um pouquinho do crescimento de grãos, que é a última parte também, o crescimento de grão não tem muito segredo, né? O crescimento de grão é o processo posterior ao meu processo de recuperação. Então, quando eu terminei a minha recuperação, eu começo ali a crescer o meu grão. Eu vou aumentar ainda mais a minha utilidade e vou reduzir ali a dureza e a resistência do meu material, né? Então, essa aqui é até uma questão que eu botei ali na assertiva de vocês, o crescimento de grão não precisa ser precedido por recuperação e recristalização, porque você pode pegar um material seu virgem, independente que não tem nenhum tipo de encruamento e botar ele no forno para você aumentar o tamanho desse grão sem ter um encruamento prévio. Isso às vezes é muito utilizado para alguns tipos de liga, as ligas em Conel, por exemplo, que são essas ligas que você quer aumentar o tamanho de grão, porque quando você tem fluência, você reduzir a sua densidade de contorno de grão é interessante, porque um dos mecanismos de fluência, inclusive, é exatamente o deslizamento de contorno de grão. Então, para fluência, você quer um grão grande para você melhorar a propriedade de fluência, diferente para outras propriedades mecânicas que você quer reduzir o tamanho de grão. Etienne, você tem uma pergunta? Eu entendi que o crescimento de grão não precisa ser precedido por recuperação e recristalização, mas eu posso afirmar que só tem crescimento de grão mediante aumento de temperatura ou não tem relação? Mediante aumento de temperatura? Você tem que... o processo de crescimento de grão, eu até botei aqui depois, né? Ele é um processo difusivo, um processo de curto alcance. O que está acontecendo? Termodinamicamente falando, os grãos maiores eles vão ter uma maior estabilidade, e eles vão tender a reduzir, eles vão tender a aumentar ali, eles vão tender a reduzir os contornos de grão, e nesse processo você vai meio que consumir os seus grãos menores. Isso é um processo difusivo. Todo processo difusivo que a gente está falando aqui é um processo termicamente ativado. Vai ocorrer em uma baixa temperatura? Pode ocorrer. Vai demorar muitos anos? Vai demorar muitos anos. Então, quando você está aumentando a temperatura, você está adicionando energia térmica, você está reduzindo a barreira para que esse processo ocorra. Então, tem que tomar cuidado, porque se eu for falar que só pode ocorrer se aumentar a temperatura, eu estou errado. Vai ocorrer daqui 100 anos, 200 anos, mas vai ocorrer. Então, é mais fácil você tentar seguir a linha de que é um processo termicamente ativado. Se você está elevando a temperatura, você está reduzindo a barreira para esse processo ocorrer, você está facilitando o mecanismo de ocorrer. Não sei se consegui ser claro assim, porque eu tenho dificuldade em fazer algumas generalizações, porque quando a gente vai estudando, a gente vai sempre vendo que tem um caso específico cálculo lá, e quando a gente generaliza, ainda mais em prova que é de certo ou errado, pode ser um pouco problemático. Deu para entender sim, obrigado. Então,
Só voltando aqui, eu botei um gifzinho aqui animado exatamente para vocês que eu tinha um grão recristalizado, ele vai crescendo, e à medida que o meu tamanho de grão ele está aumentando, que eu estou tendo esse processo de crescimento de grão, a minha área total de contorno está diminuindo. A gente pode ver isso aqui exatamente nesse GIF. Se vocês olharem aqui as linhas pretas, elas estão reduzindo bastante, exatamente porque eu estou crescendo o grão, as custas dos grãos menores. Até aqui na imagem vocês podem olhar que os grãos maiores eles vão consumindo os grãos menores e os grãos maiores que eles vão sobrevivendo. E o crescimento do grão aqui ele vai ocorrer pela migração dos contornos de grão, é o mecanismo, né, que está acontecendo aqui. Eu vou migrando meu contorno de grão até que eu vou consumindo o meu grão menor. E um outro ponto importante toda hora que eu estou falando ali de crescimento de grão e etc., é um mecanismo de curto alcance, um processo difusivo de curto alcance. Então, gente, aqui eu só tenho uma imagem do crescimento de grão, não tem muito mistério nele, não. Aqui já é um exercício mais para tentar colocar algo mais palpável para vocês. Não, perdão, o exercício é depois. Esse aqui é do crescimento de grão ainda, porque estava utilizando a mesma forma. Aqui é só uma formulinha, eu acredito que essa forma provavelmente não cai, mas ela ajuda vocês a olharem como que ocorre esse processo de crescimento de grão. Essa aqui é uma forma para eu determinar ali qual que vai ser o meu grão inicial ou grão final, de acordo com a minha temperatura. Eu tenho aqui um dn e um d0, né? D elevado a n e um d0 elevado a n, que vai ser o meu diâmetro inicial aqui quando o meu tempo é igual a zero, e o meu D vai ser o diâmetro final, é o diâmetro que eu quero descobrir. O meu K e o meu N ali são constantes do meu material. Normalmente, o meu N ele vai ser igual a 2 e o K é uma constante que tem que ser dada, né, no final das contas. E quando eu estou falando de crescimento de grão, aqui as minhas propriedades mecânicas, quando eu estou a temperatura ambiente de um metal de granulação fina, são geralmente superiores à granulação grossa, quando eu estou falando de propriedade só mecânica, né? Não estou considerando fluência. E nesse gráfico aqui a gente pode avaliar, por exemplo, aqui eu tenho o meu tamanho de grão, aqui eu tenho um tempo e aqui eu consigo ver como que está crescendo o meu grão à medida do tempo, né? E para cada temperatura. Quando eu estou aumentando a minha temperatura, eu consigo atingir tamanhos maiores de grãos para tempos maiores aqui. Se eu deixar no forno, por exemplo, eu vou conseguir atingir um tamanho maior de grão de acordo com o tamanho inicial. O tamanho inicial do meu grão, ele também é importante. E aqui, se eu tenho uma estrutura de um grão que é uma liga monofásica, se ela for mais grosseira que o desejado, o meu refinamento ele pode ser realizado deformando plasticamente o meu material e, em seguida, submetendo a um tratamento térmico de recristalização. Foi o que eu estava falando para vocês, que se você está aumentando seu trabalho a frio, depois você pode recristalizar a fim de reduzir também, você pode controlar ali a granulometria, o tamanho do seu grão. Vamos aqui agora para o exercício. Antes, se vocês tiverem alguma dúvida, podem aproveitar para falar, que a parte teórica é basicamente essa, é uma parte bem rápida até de teoria. Tá tudo de boa? Então, tá bom. Vamos olhar aqui nesse exercício. Esse aqui é até um exercício que caiu. Só um momento. Esse aqui é até um exercício que caiu na última prova da Petrobras. Tem alguma coisa no chat? Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem algo no chat. Beleza. Foi até um exercício que caiu na última prova da Petrobras. E eu não estava achando nenhum exercício dos moldes antigos da Sebrasp sobre esse tema para vocês. Mas eu vi que essa questão aqui ela é muito teórica. Olha aqui, ela fala que, deixa eu voltar, a recristalização de um material deformado depende do tamanho de grão inicial, a intensidade de deformação, a temperatura de deformação e a temperatura de recristalização. Nesse processo de recristalização, deem uma olhadinha aí e a partir da aula de hoje eu vou marcar aqui, sei lá, 2 minutinhos. Qual que vocês acham que seria a alternativa correta desse exercício? Já para botar para vocês praticarem um pouquinho. Vou marcar 2 minutinhos aqui, são 1h39, em 2 minutinhos eu volto a falar com vocês, aí qualquer coisa eu já faço o gabarito, mas se alguém já tiver a resposta, pode ficar à vontade para falar também. Passando aqui, 2 minutos. Pode falar, Nicolas.
Professor, a resposta seria a letra C, professor? É isso mesmo? Sim, aí o gabarito aí é a letra C. Não sei se todo mundo já chegou a essa conclusão, mas é uma questão bem teórica, bem direta, e foi do outro gabarito, e é uma questão que eu acho que possa cair algo nessa linha no Sebrasp, exatamente por ser uma questão teórica, você marcar certo ou errado, né? Mas vamos olhar aqui então, ver se todo mundo já chegou nessa conclusão, se está tudo certo. Eu ia olhar aqui cada uma para ver o que está errado. Nessa letra A, falou o seguinte: reduzir a intensidade de deformação, ou seja, reduzir o meu cold work, meu trabalho a frio, reduz a temperatura de cristalização para o mesmo tratamento. Errado, porque eu lembro que, à medida que eu estava, aquele gráfico que eu falei para vocês que era importante, aqui eu estava aumentando o meu trabalho a frio, e aqui eu estou aumentando a minha temperatura de recristalização. Então, à medida que eu aumento o meu trabalho a frio, na verdade, eu estou reduzindo a minha temperatura de recristalização. Então, essa aqui está errada. Aí, quando aqui reduzir a intensidade de deformação, novamente eu estou tendendo para esse lado aqui da minha curva. Diminui-se o tamanho do grão. Já está errado ali. Quando eu estou em mais deformação, eu tenho um menor tamanho de grão. Se eu estou reduzindo a intensidade de deformação, eu vou ter um tamanho de grão ali maior. Então, já está errado. E aqui a minha afirmação correta, aumentar a intensidade de deformação. Ou seja, estou encaminhando para cá. Eu vou diminuir o tamanho do grão recristalizado para uma mesma temperatura em termos de tratamento, né? Não está nessa curva aqui, mas foi aquilo que eu comentei com vocês. Se eu estou aumentando a minha intensidade de deformação, eu estou reduzindo ali, considerando que eu vou ter só recristalização, eu estou reduzindo ali o meu tamanho de grau. E aqui nas últimas, só para a gente ver o que está errado, ó, aumentar a intensidade de deformação, aumenta-se a temperatura de recristalização. Errado. Quando eu estou aumentando meu trabalho a frio, eu estou reduzindo a minha temperatura de recristalização. Por quê? Porque o meu trabalho a frio, ele é a força motriz para a minha temperatura de recristalização, então o efeito é o inverso. E por fim, aumentar a intensidade de deformação, aumenta-se o tamanho do grão recristalizado. Errado, né? Ele aqui, na verdade, é o oposto da minha letra B, então ele também vai estar errado. Essa aqui é a minha afirmativa correta. Tudo entendido, gente? Está todo mundo ok? Pode falar, Tia. Eu entendo que antes de você iniciar a recristalização, quanto maior a deformação, menor o tamanho de grão. Mas se eu tenho um tamanho de grão maior, eu não vou ter mais área de contorno de grão para eu crescer grão, e aí o grão recristalizado vai aumentar de Desculpa tamanho? interromper, mas quando você tem um maior tamanho de grão, você tem menor contorno de grão. Quanto menor seu tamanho de grão, maior é a sua densidade de contornos de grão, digamos assim. Pensa num quadrado, num cubo. Se você tem um cubo só, um cubo mesmo, você divide ele em 4 partes, e você vai tentar analisar a quantidade de áreas cortadas desse cubo. A quantidade de áreas cortadas desse cubo vai ser uma área aqui, uma área aqui. Se eu cortar ele em diversas partes, eu estou multiplicando. É aquela ideia de área superficial. Quanto menor o volume ali, quando a gente vai olhar de nanotecnologia ou metalurgia do pó, quanto menor o volume ali do seu componente, maior é a área superficial. É como se o contorno de grão fosse uma área superficial também. A lógica é a mesma. Quanto menor o tamanho de grão, maior a área superficial, maior o contorno de grão, maior a densidade de contorno de grão. Ok? Ok, obrigado. Beleza. E aqui o segundo exercício era o exercício que utilizava a fórmula que eu confundi ali com vocês. Vocês querem uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer isso aí, só para... Isso aqui eu acho que é mais matemática mesmo, mas ele usa um pouquinho dos conceitos. Ou vocês preferem que eu já vá fazendo aqui com vocês? Porque às vezes é bom vocês também pegarem para aplicar o conceito, ver se vocês entenderam direito. Eu vou dar 2 minutinhos aí, se vocês tiverem papel e caneta na mão, ou vocês tentarem só olhar ou me indicar como que faz, fiquem à vontade. Vou marcar só 2 minutinhos aqui, aí eu pego e resolvo com vocês.
Oi? Já deu uns 2 minutinhos aqui, não sei se... Como vocês estão aí. Vou resolvendo aqui devagarzinho, então. Vocês podem ir olhando ou podem continuar fazendo aí e dando sugestão. Vamos lá. Primeiro vamos ler aqui o exercício. Ele diz o seguinte, né? Quando um metal hipotético com um diâmetro de 8,2 vezes 10 a menos 3 milímetros, né? Ele está me dando um metal aqui. Opa, um momento. Um metal aqui hipotético com um D0, que ele vai ser 8,2 vezes 10 a menos 3 milímetros. Ele falou que esse metal ele é aquecido a 500 graus Celsius, então ele me deu aqui uma temperatura de 500 graus Celsius e um tempo de 12,5 minutos. O diâmetro de grão aumenta para 2,7 vezes 10 a menos 2 milímetros. Então, ele me deu um DF, D final aqui, ou um D também, vamos preferir. Eu vou chamar de D aqui, que ele vai ser igual a 2,7 vezes 10 a menos 2 milímetros. E ele me pergunta, calcule o diâmetro do grão quando uma amostra do material original, ou seja, uma amostra do meu material aqui, do meu D0, ele é aquecido a 500 graus, ou seja, estou na mesma temperatura, então aqui eu posso considerar que eu vou ter o mesmo K, o mesmo coeficiente, porque esse K ele é dado exatamente para uma temperatura determinada, e por 100 minutos, ou seja, ele aumentou o tempo ali que eu coloquei. Aqui é um exercício que eu primeiro vou só descobrir quem é o meu valor de K, e com o meu valor de K eu consigo depois determinar quem é o meu valor do meu tamanho final, e a gente consegue aqui, ele é interessante só para a gente ver qual que vai ser o tamanho de um grão depois com um tempo maior. A gente vê essa ideia de quanto maior o tempo no forno, maior vai ser o tamanho do meu grão. Então, em termos de resolução, eu vou ter aqui que o meu D ao quadrado menos o meu D0 ao quadrado, ele vai ser igual ao KT. O que eu quero descobrir é o meu K. O resto aqui, a priori, ele já me deu. Então, o meu D ao quadrado, ele é 2,7 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, menos o meu D0, que é 8,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que vai ser igual a K. Eu vou botar o meu T aqui já dividindo, porque é melhor, né, para passar ali. E por que eu aqui, uma coisa importante título de curiosidade, né? A gente, normalmente, uma prova no Sebrasp não vai cair assim, mas é bom para exercitar, porque isso ajuda a reforçar o conceito. Aqui você pode deixar em 12,5, pode deixar em minutos mesmo, não tem necessidade de passar para segunda, é só lembrar que se for para comparar com outro valor, em outro K, por exemplo, você tem que sempre usar minutos quando você está fazendo esse tipo de comparação. Resolvendo isso aqui, o meu K, deixa eu ver quanto que tinha dado o meu K aqui, ele deu 5,29, vê se ele está batendo com o de vocês, vezes 10 a menos 5 milímetro quadrado por minuto. Esse aqui foi o meu valor de K. Depois ele me pergunta em 100 minutos. Como que eu vou agora determinar em 100 minutos? Agora quem eu quero descobrir é o meu D. O meu D ao quadrado menos o meu D0 ao quadrado, que é algo que ele já me deu, vai ser igual ao KT. Isso aqui vai ser D ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual, quem que é o meu K? 5,29 vezes 10 a menos 5, vezes o meu tempo, que são 100 minutos agora, mais o meu D0 ao quadrado. O meu D0 ao quadrado é 8,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Resolvendo isso aqui tudo, o meu D ele vai ser igual a 0,0732 milímetros, né? Esse aqui vai ser o meu tamanho final. Se eu for botar isso aqui, vai dar 7,32 vezes 10 a menos 2 milímetros, né? Então, eu estou tendo ali um tamanho de grão um pouquinho, né, maior, certo? Ou tá direitinho essa conta? Vocês chegaram a que valor aqui? Ou não chegaram a fazer essa conta? O meu bateu, deu isso mesmo. Deu isso mesmo? Uhum. Então tá bom. Então, gente, a aula de hoje foi isso, né? Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Se tiver dúvida também depois do grupo, podem mandar. Se vocês revisarem aí agora a listazinha que a gente fez de assertivas de hoje, está bem focado nessa aula aqui.
Eu acho que é isso. Qualquer dúvida podem ficar à vontade, podem dar sugestão também de algum conteúdo que acharem que está precisando, até para abordar nas próximas aulas. A gente já está montando as próximas aulas, porém, né, se tiverem sugestões também, o feedback é sempre importante. E obrigado pelo seu tempo. Então, tempo de vocês. Se tiverem tudo ok, a gente encerra aqui. Obrigado, professor. Para mim tá ok. Tá ok? Boa. Tá ok. Deixa eu ver como que eu dou um stop share aqui. Aí eu posso botar a cara de todo mundo. Eu estou me sentindo igual os professores na pandemia, né? Que ninguém tem câmera e tal. Aí todos os meus professores eles reclamam que ninguém bota o rosto no Zoom. Então, enfim. Terminamos aqui então, gente. Vou encerrar aqui também. Deixa eu terminar a gravação. Stop recording.